O que você faria se perdesse tudo de uma hora para outra? Dinheiro, amor, dignidade, e acordasse amanhã como escravo de uma dívida impagável? Essa é a história real de Carlos, que foi de analista financeiro promissor a padeiro quebrado. Mas espere, porque o que ele fez depois mudou tudo. O ar da madrugada cortava o rosto de Carlos como lâminas invisíveis. O ronco do motor do seu velho Gol, um som há muito familiar e agora quase consolador, abafava o ruído dos próprios pensamentos. Eram 3h47 da manhã. A cidade dormia, mas Carlos não podia se dar a esse luxo. O cheiro de pão fresco, que outrora representara a promessa de um novo dia, agora era apenas um lembrete agridoce de uma vida que ele não podia mais sustentar. Há quanto tempo ele não dormia de verdade? Parecia uma eternidade. Os olhos, pesados, ardiam. O café, engolido às pressas antes de sair de casa, já não fazia efeito. Ele era um escravo do tempo, um prisioneiro da dívida, e o cheiro do pão que ele mesmo assava era o aroma da sua própria cela. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dessa prisão, se você já sentiu o peso esmagador de uma dívida, a sensação de que o tempo escorrega por entre os dedos enquanto você patina sem sair do lugar, eu te convido a se inscrever no canal. Você está prestes a descobrir que não está sozinho e que a saída, por mais distante que pareça, existe. Carlos não nasceu para ser padeiro. Pelo menos, não era esse o sonho que habitava a mente do jovem ambicioso que um dia deixou sua pequena cidade no interior para tentar a sorte na capital. Ele sonhava com números, com o mercado financeiro, com a elegância dos ternos bem cortados e o burburinho das bolsas de valores. Seu pai, um homem simples, trabalhador, sempre o incentivou. Vá, meu filho, busque o seu lugar no mundo, não se contente com pouco. E Carlos foi. Ingressou na faculdade de economia com uma bolsa. Trabalhou em subempregos para pagar as contas e devorava livros sobre investimentos, economia e mercados como quem devora um banquete. Ele era um aluno brilhante, um garoto de olhos famintos por conhecimento e sucesso. A virada parecia estar logo ali. Aos 20 e poucos anos, com o diploma na mão e uma mente afiada, Carlos conseguiu um estágio promissor em uma corretora de investimentos. O ambiente era exatamente como ele imaginava, dinâmico, desafiador, com pessoas que falavam a mesma língua que ele. Ele subiu rápido, de estagiário a analista júnior, depois a analista pleno. O salário aumentou, a vida melhorou. Ele comprou seu primeiro carro, um seminovo que era o orgulho do seu bairro. Alugou um apartamento maior, mobiliado com móveis modernos, um reflexo do seu novo status. Conheceu Juliana, uma mulher inteligente, vibrante, que trabalhava na mesma área. Eles se apaixonaram, casaram-se, e o futuro parecia um horizonte sem nuvens. O problema, como Carlos viria a descobrir da forma mais cruel, é que o sucesso, muitas vezes, é um disfarce para a armadilha. Aquele burburinho que ele tanto amava no mercado financeiro tinha um lado obscuro. A pressão era constante, a busca por resultados incessante. Carlos, em sua ânsia por provar seu valor, começou a se arriscar mais do que deveria. Pequenos investimentos arriscados, que no início davam certo, inflaram seu ego e o levaram a acreditar que ele era invencível. Ele era o Golden Boy, o prodígio que transformava cada aposta em lucro. Os primeiros sinais de alerta foram sutis. Um investimento que não deu o retorno esperado, outro que gerou um pequeno prejuízo. Mas Carlos, cego pela euforia do sucesso anterior e pela pressão de manter o padrão de vida que ele e Juliana haviam construído, ignorou-os. Ele acreditava que conseguiria reverter a situação, que bastava uma aposta maior, um risco calculado, para recuperar o que havia perdido. Afinal, ele era bom nisso, não era? Ele sempre fora. O ponto de virada, o momento que selou seu destino por anos, veio com uma operação ambiciosa em derivativos, um mercado de alta complexidade e risco.
Ele estava confiante, tinha informações privilegiadas, ou assim ele pensava, e convenceu Juliana a investir as economias do casal, incluindo uma parte da entrada para o apartamento que eles sonhavam em comprar, em uma operação que prometia retornos estratosféricos. É um tiro certeiro, Ju. Vamos dobrar o que temos em semanas. A voz de Carlos, cheia de convicção, parecia à prova de falhas. Juliana, que sempre confiou nele cegamente, concordou. O resultado foi um desastre. Uma reviravolta inesperada no mercado, uma notícia econômica que ninguém previu, e o investimento de Carlos evaporou. Não apenas o dinheiro do casal, mas também os fundos de alguns clientes que ele, imprudentemente, havia convencido a participar da mesma operação. A corretora, ao descobrir a extensão do prejuízo e a quebra de confiança, o demitiu sem hesitação. A queda foi brutal, de Golden Boy a pária em questão de dias. A humilhação era um manto pesado que o envolvia. O sonho de uma vida próspera desmoronou como um castelo de cartas. Juliana, inicialmente, foi um porto seguro. Ela o abraçou, tentou consolá-lo, mas a dor e a frustração eram palpáveis. O silêncio entre eles se tornava mais denso a cada dia. O apartamento, que antes transbordava de risadas e planos, agora era um palco de sussurros e olhares perdidos. A dívida, colossal, crescia a cada dia com juros exorbitantes. Os credores ligavam incessantemente. O carro foi vendido. Os móveis, aos poucos, foram dando lugar ao vazio. Carlos tentou de tudo. Enviou currículos, fez entrevistas, mas a mancha em seu histórico profissional era um obstáculo intransponível. Aquele que um dia fora o prodígio, agora era o homem que havia falhado espetacularmente. A vergonha o consumia. Ele se fechou, afastou-se dos amigos, da família, sentia-se indigno, um fracasso completo. Juliana, por mais que tentasse, não conseguia penetrar aquela muralha de dor e culpa que Carlos havia erguido ao seu redor. Aos poucos, o relacionamento deles se desfez. Não houve brigas explosivas, mas sim um lento e doloroso afastamento, como a erosão de uma praia pelo mar. Ela, exausta de tentar resgatá-lo de um poço que ele mesmo parecia querer habitar, decidiu seguir em frente. Eu não aguento mais, Carlos. Eu te amo, mas não posso te ver se destruir assim. Eu preciso viver. As palavras de Juliana, proferidas com uma tristeza profunda, foram um golpe final. Era como se o último pilar de sua vida tivesse desabado. Ele a viu partir, levando consigo não apenas suas coisas, mas também a última centelha de esperança que ainda ardia em seu peito. Carlos estava no fundo do poço, morando em um quartinho alugado em uma pensão barata, comendo o que dava. Ele se viu sem rumo, sem propósito. A dívida, que antes parecia um monstro abstrato, agora era uma corrente pesada em seus tornozelos, arrastando-o para um abismo ainda mais profundo. A cada ligação de cobrança, a cada carta de aviso, a cada lembrança do que ele havia perdido, a dor se intensificava. Ele se sentia um escravo, não de um senhor, mas de seus próprios erros, de suas escolhas impensadas. Foi em uma manhã chuvosa, enquanto revirava caixas empoeiradas em busca de algo que pudesse vender para comprar comida, que ele encontrou uma velha foto. Era ele, ainda criança, ao lado de seu pai, na padaria simples da família. O pai, com o rosto sujo de farinha, sorria orgulhoso, enquanto Carlos, com um pequeno avental, segurava um pão que ele mesmo havia ajudado a moldar. Uma memória esquecida, um cheiro distante de fermento e açúcar invadiu sua mente. Naquele momento, algo estalou dentro dele. Uma pequena faísca de algo que ele pensava ter perdido para sempre. A dignidade do trabalho manual, a simplicidade de uma vida honesta. Ele lembrou das manhãs frias na padaria do pai, do calor dos fornos, do aroma inebriante que preenchia o ar. Lembrou-se de como seu pai, com as mãos calejadas, transformava farinha,
água e fermento em alimento, em sustento, em alegria para a comunidade. Aquela foto, aquele cheiro, aquela memória foram o gatilho, a pequena luz no fim do túnel escuro. Eu sei fazer pão, ele sussurrou para si mesmo, como se estivesse acordando de um longo e doloroso pesadelo. Eu sei fazer pão. A ideia no início parecia absurda. Um ex-analista financeiro com um diploma em economia virar padeiro? A vergonha ainda o mordia, mas a fome e o desespero eram mais fortes. Ele não tinha nada a perder. Com as últimas moedas que lhe restavam, comprou um saco de farinha, fermento e sal. Na cozinha minúscula e precária da pensão, ele começou a amassar. As primeiras tentativas foram desastrosas. O pão não crescia, ficava duro, sem sabor. Mas Carlos, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um propósito. Ele não estava mais fugindo dos credores, ele estava criando algo. Estava usando as próprias mãos para construir um futuro, por menor que fosse. Ele se lembrou dos ensinamentos de seu pai. A importância da paciência, da precisão, do amor em cada etapa do processo. Ele assistiu a vídeos na internet, leu livros de panificação, trocou ideias com uma senhora que vendia bolos caseiros na feira. Aos poucos, seus pães começaram a melhorar. O aroma de pão fresco, que antes era um lembrete de sua dor, agora era um símbolo de esperança. A primeira venda foi para a dona da pensão, uma mulher de coração bom que sempre o tratou com carinho. Ela comprou um pão artesanal ainda quente e seus olhos se encheram de lágrimas ao provar. Carlos, isso é delicioso. Onde você aprendeu a fazer isso? Aquele elogio, vindo de uma pessoa que o via em seu ponto mais baixo, valeu mais do que qualquer bônus milionário que ele já havia recebido. Com o pouco dinheiro que conseguiu, ele comprou mais ingredientes. Começou a vender para os vizinhos da pensão, para os comerciantes locais. No início, era apenas uma pequena tábua de madeira na calçada com alguns pães e sonhos. Aos poucos, a notícia se espalhou. O pão do Carlos era especial, tinha um sabor único, uma textura inigualável. Ele usava fermentação natural, ingredientes de qualidade, e o amor que ele depositava em cada massa era perceptível. Ele trabalhava incansavelmente, acordava antes do sol nascer, amassava, modelava, assava, entregava os pães de bicicleta, de porta em porta. A cada pão vendido, um pedacinho da dívida parecia diminuir. Um raio de sol parecia surgir em sua vida. Ele não estava mais fugindo, ele estava construindo. Lentamente, dolorosamente, mas com uma determinação que ele não sabia que possuía. A jornada foi árdua. Houve dias em que o desânimo batia forte, em que a exaustão física e mental parecia insuperável. Houve momentos em que os credores, ainda presentes, lembravam-no de sua situação. Mas Carlos havia encontrado uma nova força, uma resiliência forjada na dor e na humildade. Ele aprendeu a valorizar cada centavo, a gerenciar cada recurso com sabedoria. A disciplina que ele havia adquirido no mercado financeiro, agora ele a aplicava na padaria, mas com um propósito diferente: a liberdade, não a fortuna. Com o tempo, a pequena tábua de madeira da calçada se transformou em um carrinho, depois em uma pequena loja. Ele investiu o lucro com cautela, comprando equipamentos melhores, contratando ajudantes. A padaria do Carlos se tornou um sucesso no bairro. Seus pães artesanais, seus bolos e doces eram famosos. As pessoas vinham de longe para provar suas delícias. O cheiro de pão fresco que o havia lembrado de sua prisão, agora era o cheiro da sua liberdade, do seu império, construído do zero com as próprias mãos. Ainda havia a dívida, mas agora Carlos tinha um plano, uma estratégia. Ele separava religiosamente uma parte do lucro para pagar os credores. Negociou, parcelou e, aos poucos, o monstro começou a encolher. A cada parcela paga, ele sentia um peso menor nos ombros. A cada novo cliente, uma nova injeção de ânimo. Anos se passaram.
a pequena padaria se expandiu para uma rede de padarias artesanais com filiais em vários bairros da cidade. Carlos, que um dia fora o Golden Boy do mercado financeiro, agora era o rei do pão artesanal. Ele não usava mais ternos caros. Preferia o avental e o cheiro de farinha. Seus olhos, antes famintos por dinheiro, agora brilhavam com a satisfação do trabalho bem feito, da dignidade recuperada. A história de Carlos não é sobre como ele ficou milionário da noite para o dia. É sobre como ele reconstruiu sua vida, sua dignidade, sua alma, a partir dos escombros de um fracasso monumental. É sobre a coragem de olhar para o abismo, encontrar uma pequena luz e começar a escalar, um passo de cada vez. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no saldo da conta bancária, mas na liberdade de ser quem você é, de fazer o que ama, de servir as pessoas com paixão. Um dia, enquanto supervisionava a produção em sua padaria principal, uma mulher entrou. Ela parou, observou-o por um momento e um sorriso triste surgiu em seus lábios. Era Juliana. Os anos haviam passado, mas a beleza dela permanecia intacta, embora um pouco mais madura, mais serena. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele não a via há anos. Carlos, eu sabia que te encontraria aqui. Seu pão é famoso agora. A voz dela era suave, carregada de memórias. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem a amargura do passado. Juliana, é bom te ver. Eles conversaram por horas, sentados em uma mesa na padaria, enquanto o cheiro de pão fresco preenchia o ar. Ele contou sua história, sem esconder os erros, as dores, as humilhações. Ela ouviu atentamente, com lágrimas nos olhos, mas também com um brilho de admiração. Ela, por sua vez, contou sobre sua vida, sobre a nova carreira, sobre a paz que havia encontrado. Não houve arrependimentos, não houve recriminações, apenas a constatação de que ambos haviam seguido caminhos diferentes, mas que, de alguma forma, haviam encontrado a cura para suas próprias feridas. No final, eles se abraçaram, um abraço de despedida, mas também de perdão e de respeito mútuo. Carlos sentiu um alívio imenso. Aquela conversa, aquele reencontro, foi o último elo com o passado que ele precisava cortar para finalmente se sentir completamente livre. Carlos pagou a última parcela da dívida em uma tarde ensolarada. A carta de quitação, em suas mãos, era mais valiosa do que qualquer cheque milionário. Ele não era mais um escravo, ele era livre. Livre para criar, para sonhar, para viver. Aquele homem que um dia se viu no fundo do poço, agora era o dono de um império construído com suor, farinha e uma fé inabalável. Ele não havia se tornado milionário no sentido tradicional, mas havia conquistado uma riqueza muito maior, a liberdade financeira e emocional. Ele tinha um negócio próspero, uma equipe leal e a satisfação de fazer o que amava. Mais importante, ele tinha paz. A história de Carlos nos ensina uma lição profunda. O fracasso não é o fim, mas um convite à reinvenção. A dor, por mais avassaladora que seja, pode ser o catalisador para uma transformação inimaginável. O tempo, que parece escorrer por entre os dedos quando estamos perdidos, pode se tornar um aliado poderoso quando decidimos agir. Muitos de nós, assim como Carlos, nos vemos presos em dívidas, em empregos que não nos satisfazem, em rotinas que nos aprisionam. Sentimos o peso do tempo, a sensação de que é tarde demais para mudar. Mas a verdade é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar uma nova direção, para aprender uma nova habilidade, para construir um plano B que pode se tornar seu plano A. A renda extra para Carlos começou como uma forma de sobreviver, mas se transformou na base de seu império e na chave para sua liberdade. Se você está hoje em uma situação semelhante à de Carlos, se sente que a dívida está te escravizando, que o tempo está passando e você não encontra uma saída, eu quero te dizer: há esperança. A jornada será difícil,
Haverá momentos de dúvida e desespero, mas a resiliência humana é um poder inestimável. Acredite em si mesmo, busque o conhecimento, aprenda com seus erros e, o mais importante, comece. Comece pequeno, com o que você tem, com o que você sabe. Assim como Carlos encontrou no pão a sua redenção, você também pode encontrar a sua. Não espere que o tempo decida por você. Decida agora. Não permita que a dor do passado te impeça de construir um futuro diferente. Use essa dor como combustível, como a faísca que acende a chama da mudança. A história de Carlos é a prova de que é possível ir de escravo a livre, de 0 a 100, quando se tem coragem, humildade e a determinação de lutar pela sua liberdade. O tempo corre, mas quem age muda a própria história. Não deixe o tempo passar. A sua virada começa hoje. Se essa história tocou você, se você se identificou com a luta de Carlos e sente que precisa de um despertar financeiro, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que, assim como Carlos, estão determinadas a fugir da dívida, construir seu império do zero e conquistar a tão sonhada liberdade. O tempo não para. E você também não deveria. A tela do laptop exibe gráficos complexos de vendas e projeções financeiras. Muitas pessoas me perguntam: Carlos, como você fez isso? Qual é o segredo? E a verdade é que não existe um segredo mágico. Não existe uma fórmula instantânea para o sucesso. O que existe é um conjunto de princípios, de atitudes, de escolhas diárias que, somadas, pavimentam o caminho. E o primeiro desses princípios, o mais fundamental, é a mentalidade. Quando eu estava no fundo do poço, afogado em dívidas, a primeira coisa que precisei mudar não foi minha conta bancária, mas a forma como eu enxergava a mim mesmo e ao mundo. Eu era um escravo da minha própria mente, das minhas crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou sair dessa. É tarde demais para mim. Essas eram as frases que rodavam na minha cabeça como um disco arranhado. Carlos, a mentalidade de escassez é um veneno. Ela te impede de ver oportunidades, te paralisa com o medo, te convence de que o mundo é um lugar de recursos limitados e que você precisa lutar por migalhas. Mas a verdade é que o universo é abundante. As oportunidades estão por toda parte, esperando para serem descobertas por aqueles que têm a coragem de olhar além do óbvio. Ele pega um bloco de notas e uma caneta, escrevendo alguns tópicos. Carlos, o que significa ter uma mentalidade de abundância? Significa acreditar que sempre há mais. Mais conhecimento para aprender, mais clientes para servir, mais problemas para resolver, mais valor para gerar. Não é sobre negar a realidade das dificuldades, mas sobre encará-las com a convicção de que você tem a capacidade de superá-las. Ele faz uma pausa, pensativo. Lembro-me de uma vez, no início da minha jornada com o pão, um fornecedor me disse que eu não conseguiria comprar farinha em grandes quantidades com o pouco dinheiro que tinha. Ele tentou me convencer a desistir, a ficar com as sobras, mas eu não aceitei. Minha mentalidade já estava mudando. Eu não tinha o dinheiro, mas tinha a vontade. Eu não tinha o conhecimento, mas tinha a fome de aprender. E foi essa fome que me levou a procurar outros fornecedores, a negociar, a encontrar soluções criativas. E eu encontrei. O segundo princípio é a ação. Nada acontece sem ação. A ideia mais brilhante, a mentalidade mais positiva, não vale de nada se não for colocada em prática. E a ação, muitas vezes, começa pequena. Começa com o primeiro pão, com a primeira planilha de orçamento, com a primeira pesquisa de mercado. Muitos de nós ficamos presos na paralisia da análise. Queremos ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Queremos o plano perfeito, a garantia de sucesso. Mas a vida não funciona assim. A vida é um laboratório e cada ação é um experimento.
Você tenta, você aprende, você ajusta e você tenta de novo. Ele se inclina para a câmera com um olhar sério. Eu não sabia tudo sobre fazer pão quando comecei. Longe disso. Eu queimei fornadas inteiras, cometi erros de cálculo, perdi ingredientes. Mas cada erro era uma lição, cada fracasso era um degrau. E a cada novo dia, eu acordava com a determinação de fazer um pão melhor, de aprender algo novo. Essa curiosidade incansável, essa sede por conhecimento, foi o meu motor. Ele aponta para a tela do laptop, onde os gráficos mostram um crescimento constante. Olhem para esses números. Eles não são resultado de sorte ou de um golpe de gênio. Eles são o acúmulo de milhares de pequenas ações, de erros corrigidos, de aprendizados aplicados. É a soma de cada pão assado, de cada cliente satisfeito, de cada hora de estudo e planejamento. O terceiro princípio é a adaptabilidade. O mundo está em constante mudança e o mercado não é diferente. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. A rigidez é o caminho para a estagnação. A capacidade de se adaptar, de pivotar, de inovar, é o que distingue os negócios que prosperam daqueles que desaparecem. Quando comecei, o pão era a minha única estrela. Era o que eu sabia fazer de melhor. Mas com o tempo, percebi que o mercado estava mudando. As pessoas queriam mais do que apenas pão. Elas queriam produtos artesanais, saudáveis, com histórias. E foi aí que comecei a diversificar. Comecei a fazer bolos, biscoitos, geleias, tudo com a mesma paixão e qualidade que eu dedicava ao pão. Ele pega um livro sobre empreendedorismo na estante. A adaptabilidade também se aplica às nossas finanças pessoais. Se você está em dívidas, não pode esperar que a mesma abordagem que o levou a essa situação o tire dela. Você precisa estar disposto a mudar seus hábitos de consumo, a cortar gastos supérfluos, a buscar novas fontes de renda. É um processo de reinvenção contínua. Ele folheia o livro, parando em uma página. E aqui entra um ponto crucial: o valor. Nós, como indivíduos e como empreendedores, precisamos constantemente nos perguntar: que valor eu estou entregando? Para quem? E como posso entregar mais valor? No início, o valor do meu pão era simplesmente o alimento. Mas com o tempo, ele se tornou mais do que isso. Ele se tornou um símbolo de qualidade, de cuidado, de um produto feito com amor. E esse valor percebido foi o que me permitiu crescer, aumentar meus preços e construir uma marca. Máquinas automatizadas trabalham ao lado de padeiros que finalizam os produtos artesanais. Carlos caminha entre eles, conversando com os funcionários, visivelmente orgulhoso. O quarto princípio é a persistência. A jornada do empreendedorismo e da liberdade financeira é longa e cheia de obstáculos. Haverá dias em que você vai querer desistir, em que a voz da dúvida vai gritar mais alto. Mas é nesses momentos que a persistência se torna sua maior aliada. Quantas vezes eu pensei em jogar a toalha? Inúmeras. Quando a dívida parecia impagável, quando os clientes não apareciam, quando os equipamentos quebravam. Mas eu sempre me lembrava do porquê eu comecei. A liberdade, a dignidade, o desejo de construir algo para mim e para minha família. E essa lembrança era o que me dava força para continuar. Ele gesticula com as mãos, enfatizando seu ponto. A persistência não é teimosia cega. É a capacidade de aprender com os erros, de ajustar a rota e de continuar avançando, mesmo quando o cenário parece desfavorável. É a resiliência de um lutador que apanha, mas se levanta a cada rodada, determinado a vencer. Ele se inclina para a câmera, com um olhar mais íntimo. E essa persistência não se aplica apenas aos negócios. Ela se aplica à sua saúde, aos seus relacionamentos, à sua jornada de autodesenvolvimento. Se você quer algo de verdade, você não desiste no primeiro obstáculo. Você encontra um caminho, ou você cria um. E o quinto e último princípio que quero compartilhar hoje é o aprendizado contínuo. O mundo está em constante evolução. E quem para de aprender, para de crescer. O conhecimento é a moeda do século XXI.
Eu nunca parei de estudar. Mesmo quando a padaria estava prosperando, eu continuava buscando conhecimento sobre gestão, marketing digital, investimentos. Porque eu sabia que o que me trouxe até aqui não seria o que me levaria para o próximo nível. É preciso estar sempre um passo à frente, antecipando as tendências, buscando novas habilidades. Ele fecha o livro e o coloca de volta na estante. Aprender não é apenas sobre livros ou cursos, é sobre observar, sobre ouvir, sobre experimentar, é sobre estar aberto a novas ideias, a novas perspectivas, é sobre humildade para reconhecer que você não sabe tudo e que sempre há algo novo para descobrir. Ele olha para a câmera com um sorriso caloroso. Então, se você se sente preso, se a dívida te consome, se o tempo parece estar correndo contra você, lembre-se desses 5 princípios: mentalidade de abundância, ação, adaptabilidade, persistência e aprendizado contínuo. Eles não são uma garantia de sucesso, mas são o mapa, a bússola que pode te guiar para fora da escuridão. Ele se levanta da mesa e caminha até a janela, olhando para a cidade iluminada. Minha história com o pão começou como uma necessidade, uma forma desesperada de pagar contas e sobreviver. Mas ela se tornou muito mais do que isso. Ela se tornou a prova de que, com os princípios certos e a atitude correta, é possível transformar a escassez em abundância, a dívida em liberdade e um simples sonho em um império. Ele se vira para a câmera com um olhar inspirador. Não espere que alguém venha te salvar. A pessoa que vai te tirar dessa situação está olhando para você no espelho todos os dias. Ela só precisa de um empurrão, de uma faísca para acender a chama. E essa faísca, eu espero, esta mensagem possa ter sido: o tempo não para, mas você tem o poder de mudar a sua história. A sua virada começa hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas sim, hoje.